Olá, pessoal. Bem-vindos ao terceiro episódio do Escute o Pediatra, um podcast feito com muito carinho para vocês assistirem e escutarem sobre temas que são pertinentes ao cuidado infantil. E hoje a gente amplia o escopo trazendo Viviane Vasconcelos, que é fisioterapeuta, é osteopata pediatra. E é importante a gente lembrar que Viviane não trata da disquesia, ela trata e aborda as famílias das crianças. Costumo Isso. falar assim, a atuação dela é sobre as famílias e não sobre somente a doença. Né, Viviane? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ariano. Estou muito feliz, né, pelo convite, me sentindo muito honrada. Quando eu vi os nomes que passaram por aqui, eu disse, meu Deus. Mas muito feliz, espero, né, que com o meu conhecimento, com a minha experiência, eu consiga aqui passar para as famílias, ajudar as famílias nesse momento que é tão caótico, né, que você passou por isso Sim. também, que são os primeiros meses de vida aí do bebê. Pois é um momento muito intenso, né? E gera muita ansiedade do que está acontecendo com a criança. E você, por si só, já tem uma voz tão calma que já perpassa essa tranquilidade para os pais, né? Que é tão importante nesse momento. Até porque quando a gente depara com uma criança pequenininha ali, nos primeiros meses de vida, a gente pode notar momentos de muita irritabilidade, uma Sim, dificuldade para soltar flatos, para evacuar, que gera muita apreensão por parte dos pais, né? sim, E essa calma é uma demais. parte essencial do tratamento, inclusive. Isso, eu sempre gosto, assim, na hora de conversar com os pais, porque os pais, eles já nos procuram dentro de um caos ali de adaptação. Se for o primeiro filho, então, eles estão, né, desesperados, eles ainda não estão conhecendo essa dinâmica de ter um bebê. O bebê chora e chora por quê? É porque está com fome, porque está com cólica, porque quer dormir. Eles não conseguem diferenciar. Eles estão conhecendo aquele ser ali pela primeira vez. E o bebezinho também, imagina aí como é que Sim. está nessa situação, conhecendo também o mundo pela primeira vez. Então eu gosto sempre de conversar com os pais, tentando acalmá-los, dizer que vai dar tudo certo, porque às vezes a gente, com as nossas palavras, a gente consegue passar isso, essa calmaria. Sempre digo, olha, eu sei que está um caos, é difícil essa adaptação, vai passar e a gente aqui juntos nós vamos encontrar formas, né, de juntos da gente te levar para esse período de adaptação real. Sim, Vai ter um sim. momento que vocês vão respirar, né? É, pois é, às vezes parece que é uma luz do fim do túnel, né? Parece que aquele caos ali não vai acabar nunca. E tem hora crítica ali que a criança passa horas chorando e você Isso, faz, planta a bananeira e a criança continua lá chorando. isso, Parece que não vai acabar nunca. Aquele isso. dia não vai acabar. Imagine que a criança vai ficar bem, né? É, É uma percepção que se tem demais. é uma super. E assim, tem a mãe, eu gosto de olhar sempre as duas perspectivas, né? A mulher que está se tornando mãe, que é a primeira vez também que ela está passando por isso. A amamentação não é algo fácil. A gente indica, a Sim, gente valoriza, a gente demais. pede, né, que realmente aconteça, mas a gente sabe que é algo difícil, né? Totalmente. Algumas mães passam por processos de amamentação muito dolorosos. Então, aquela mulher está ali pela primeira vez fazendo isso também. O pai, coitado, tá ali vendo a mãe naquele desespero, que é de todas as formas também tentar ajudar. Às vezes não consegue porque tem uma coisa que é realmente a mãe e o bebê, né? Então fica o pai também frustrado, a mãe frustrada, e é nesse ambiente que a gente, como profissional, a gente entra para tentar trazer uma luz no fim do túnel. E nesse momento em que ali os pais estão meio perdidos, não sabem direito como fazer, aí vem muitas ajudas externas que acabam por desandar ali o que a gente tenta falar no dia a dia, né? Na consulta, na avaliação, um trabalho mais minucioso ali de conversa, de explicação sobre o tema. Aí vem muita coisa por fora, né? Que atrapalha. Nossa, os famosos pitacos, né? Quem é mãe sabe do Eu que eu quase estou que não falando. falava a palavra pitaco, mas é pitaco. É, não tem para onde correr, Ariana, é isso mesmo. Esses pitacos, às vezes, eles... Como a mãe está num ambiente muito estressante, né? A mãe, ela está com privação do sono, essa mãe, ela não está conseguindo tomar banho, ela não está conseguindo se alimentar, ela esqueceu dela, né? Ali ela está vivendo 100% para o bebê. E ainda vem alguém trazer informação como se ela não soubesse cuidar do bebê. Sim. Então, isso gera um pouco de raiva também nas Sim, mães, né? Ó, aqui é meu espaço. sim. E também de dúvida. Será que eu preciso realmente fazer isso? Será que eu não estou cuidando bem do meu bebê? Será que eu tenho que escutar isso, mesmo que seja para tomar um chá, para passar a Uhum. cólica? Será que eu tenho que dar? E essa exaustão passa de ser somente física para uma exaustão mental também, né? Total.
Porque parece que não está ali para acolher ou para ajudar, tá? Às vezes parece que é quase um apontamento, né? Sim, sim. Isso é E você péssimo. se sente assim. Eu fico imaginando a mãe como se ela estivesse numa guerra. Você está assim no fim da guerra, você não sabe mais para onde ir, para onde correr, e ainda tem uma pessoa que vem jogar uma bomba a mais em cima de você. Aí, às vezes, acaba acatando não, eu vou acatar logo, mesmo sabendo que às vezes não é o melhor para o filho. Isso. Tenho certeza que muitas fazem isso também. Isso pela pressão mesmo, né? De quem está ao redor. Às vezes a pessoa que está ao redor tem mais experiência de vida, já teve outros filhos. A frase que a gente mais escuta: eu fiz isso e deu certo com meu bebê. Verdade. Né? E nem sempre se aplica a todos os bebês. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Que nem sempre toda orientação vai dar certo para todo mundo. Pois é, verdade. O primeiro assunto que eu queria falar, do ponto de vista patológico ou não, fisiológico mesmo, é a cólica. Eu, particularmente, odeio a palavra cólica, porque de primeira mão já nos passa uma compreensão muito diferente do que é, de fato. Sim. Cólica para a gente adulto é uma dor abdominal aguda ali, Sim. né? Para o bebê já é uma coisa diferente. Totalmente. Hoje a gente tem uma compreensão muito melhor sobre isso, né? Do que é cólica, Sim. que é um choro excessivo do bebê ali naquela faixa etária, que precisa de intervenções para ajudar a passar nesse período, né? Sim. Mas a compreensão do termo é importante até para poder abordar ele adequadamente, né? Sim. O bebê, ele tá imaturo, né? Ele nunca entrou a comida realmente na boquinha dele, passou pelo esôfago, chegou no estômago, passou por todo o processo digestivo e aí ele conseguiu fazer. Não é assim. Não é tão simples assim. Ah, se cesse. Né? Não é tão simples assim. Esse bebezinho, ele tá aprendendo a mamar, a sugar, a deglutir, a esse alimento, esse leitezinho passar no esôfago, a ficar no estômago e passar por todo o processo do intestino. Então, as cólicas, apesar de elas serem tão temidas, elas são horríveis mesmo. Não tem para onde a gente correr, não. Elas são horríveis. Vem, né? Isso. Mas é um processo também que pode acontecer no bebê, mas que a gente também pode estar ali para ajudar essa família com estratégias para aliviar esses incômodos. E isso que é importante, que geralmente as mães acham que cólica é aguentar a cólica e ponto final. Tem como hoje, né, a gente passar massagens, posições, né? O contato pele a pele ajuda muito. Totalmente. Muito. O tummy time, ser bem feitinho no tempinho certo, ajuda bastante esse bebezinho que tem cólica. E sempre fazer isso fora das crises. Sim. Muitas mães querem fazer na hora da crise. E na hora da crise não tem muito o que fazer, não. Na hora da crise é respirar fundo, fazer o que pode para acalmar a criança dentro daquelas estratégias que a gente tem de manejo a criança em um ambiente mais aconchegado, fazendo movimentos repetitivos para tentar passar aquela crise. Mas a crise, às vezes, pelo choro que é muito estridente, né? É uma aparência de dor muito forte, Sim. parece que a criança está ali em péssimo estado. Isso. Mas dá para dizer, é muito pior para os pais que estão escutando sem saber o que fazer do que para a criança em si, porque ela ali, apesar daquela imaturidade, ela não necessariamente está sendo uma dor. Sim. Né? A grande maioria das crianças. Geralmente o pai tá só ele olha a dor, o incômodo, né? E aí esse desespero da criança acaba sendo passado para a mãe e para o pai. E quando você está desesperado, a gente ativa um sistema nosso chamado simpático, que a gente é de luta e fuga. Então a gente não raciocina muito. Nessas horas de crise do bebê, a gente precisa tentar manter. Eu sei que é muito difícil, Ariano. É super Não é difícil. algo fácil, porque a gente está falando de uma família que está com privação de sono, que está cansado, físico e mentalmente. Mas se você fica muito agitado, muito desesperado nesses momentos, você não vai conseguir ajudar o seu bebê. Por isso que é importante, nesses momentos de crise, eu sempre digo, a rede de apoio é super importante. Nossa. É super diferente você passar por uma crise sozinho, Sim. porque você, meu Deus, estou ali, eu preciso resolver a situação aqui. Quando você tem outra pessoa que está ali para lhe ajudar, que você pode até revezar, tomar um suspiro, assim, respirar ali, 10 minutos respirou enquanto está com outra pessoa está lidando, você respira, ganha forças para ir lá. Nossa. Rede de apoio é assim, é uma das melhores coisas que uma família pode receber. E não precisa ser muito, né? É só realmente estar ali perto, Sim. pegar a criança ali 5 minutinhos para a mãe conseguir comer, para o pai conseguir arrumar uma casa, lavar uma louça. A rede de apoio ela é importante para a saúde mental da família. Sim. A família que tem uma rede de apoio, você percebe que ela vai passar por tudo isso, Sim.
Mas você vai ver que vai ser de uma forma mais tranquila, mais leve. Mais diluída. Né? Mais diluída. Essa é a melhor palavra. Pois é. Do ponto de vista da fisioterapia, Viviane, a abordagem à cólica, e até entrando no quesito disquesia também, Sim. a gente vê que existem diversas evidências nesse sentido, né? São inúmeras. E é algo bem consolidado já, Sim. ainda bem, né? E por isso que as pessoas têm procurado, de forma acertada, cada vez mais o profissional da fisioterapia para abordagem desses casos, né? Sim. E eu acho que é importante até você falar um pouco sobre isso. Sim. Como a fisioterapia pode ajudar esses casos. A disquesia, só para a gente diferenciar, né? Sim. Que às vezes a mãe chega assim, não, tá com disquesia. Diz, chora sem parar. É umas 3 horas de choro. Sempre no final do dia ou de madrugada. Já faz umas 3 semanas que tá dessa forma. Se teu bebê tá chorando dessa forma, né? Tá muito vermelho, é um choro que nada ali consola. A gente tá falando da cólica, Sim, né? perfeitamente. A disquesia já é um pouquinho diferente. O bebê vai ficar incomodado. Eu gosto muito de um termo que as próprias mães usam, a espremedeira. Que ele vai ficar se espremendo para tentar fazer o cocô. E eu gosto de falar assim, viu, Ariano? Sim, cocô, não, tem que falar assim mesmo. É isso para as mesmo. mães entenderem. Então, a disquesia é quando o seu bebê está tentando ali fazer o cocô. Fez o cocô, você vai ver que esse sintoma vai passar. Principalmente aquele cocô de bom aspecto, né? Que Nossa. já diferencia a criança que é constipada. Sim. Se a criança faz força e o cocô vem tranquilo, opa, vamos pensar na disquesia de fato, né? Isso. As mães ficam muito incomodadas quando o bebê não faz cocô todos os dias. E tem esses 2 tipos de bebê. Tem aquele bebê que ele não faz cocô todo dia, ele fica em sofrimento. Então, ele está toda hora se espremendo, incomodado. O sono dele está começando a ser atrapalhado por isso. Porque ele não está conseguindo, ele passa o dia tentando. Esse bebê, cabe a gente ter um cuidado maior com ele, né? Porque ele realmente está incomodado. Sim. Se incomoda o sono faz o bebê desenvolver. Sim. Se ele não está dormindo, ele não se desenvolve, né? Vira um ciclo. E aí são esses bebês que a osteopatia, né, a fisioterapia ajuda muito. Para esses bebês que não estão conseguindo fazer o cocô todos os dias. Sim. E tem também as massagens, que são para todos. Se a mãe soubesse o poder que ela tem nas mãos, o quanto é incrível, Ariano. Uma massagem, você fazer a massagem, fazer a sequência direitinho. E aí, do nada, você vê seu bebê. Soltou um pum, faz o cocô. O resultado sai ali na hora. O resultado sai na hora. E aí, eu já vi várias vezes no meu consultório, principalmente avós. As avós ficam muito desesperadas. A avó sai chorando, porque o bebê conseguiu fazer cocô. Então, o fato de não conseguir fazer o cocô também é algo que incomoda muito os pais. Sim. Os pais querem que ele faça, né? Com certeza. Essa diferenciação da disquesia e da cólica é uma parte essencial. Até para a gente poder entender, do ponto de vista pediátrico também, de que tem crianças que choram excessivamente, têm um comportamento irritativo, mas não são cólicas porque estão irritadas por outro motivo. Sim. Para ser cólica, a gente precisa assegurar algumas coisas. A criança precisa estar ganhando peso bem para a gente excluir uma possibilidade dela estar irritada por não estar sendo bem nutrida. Isso. E às vezes isso fica até meio secundário, assim, quando não passa por uma avaliação pediátrica. A criança que está lá muito irritada, quando a gente vê, está com ganho de peso insuficiente. Isso, inclusive, é um critério de exclusão. A gente não pode dizer que é uma cólica. A cólica, o organismo da criança está funcionando de forma adequada, ela está ganhando peso bem, está desenvolvendo, mas tem os momentos de muito incômodo, de muito choro, de uma aparência de dor naquele período, no final da tarde, início da noite, que começa nas 3 semanas de vida e vai até por volta do 5º mês de vida. Isso. Então, é uma coisa assim, que pode deixar escapar coisas que precisam de uma atenção maior, né? Sim, a avaliação do bebê ela tem que ser comum todo, né? Eu tenho que ver o perímetro cefálico dessa criança, como é que está, né? Esse bebezinho está crescendo, por isso que é importante a caderneta, né, da criança. Ela está sempre atualizada, toda vez que for no pediatra, né? Realmente anotar lá, deixar tudo bonitinho. Comprimento, ver o peso dessa criança. Porque a gente precisa entender como essa criança está naquele momento. Não só deixar o desespero dos pais, né, nos abalar. E a gente só focar naquele sintoma. A gente precisa ver como é que está a saúde desse bebê como um todo. Como é que está o sono, como é que está a amamentação, se essa mãe está conseguindo amamentar. Várias mães estão passando por processos super dolorosos e nem sabem. Acha que a amamentação é assim mesmo. Verdade. Deve doer dessa forma. E não é. Né? A amamentação tem que ser algo
que nos primeiras semanas ali realmente é bem doloroso, Sim. né? Mas que depois tem que ser algo Fluido, fluido, tranquilo, né? Que ela nem precisa pensar sobre isso. Isso. Viria uma coisa mais automática, né? Isso. Idealmente funciona assim, de fato. E são essas minúcias assim que a gente vê muito no dia a dia, né? Além do desespero que a gente vê e da abordagem que é necessária, essa visão global da criança às vezes fica de lado, né? Isso. E a mãe precisa de muito desse apoio, desse entendimento por parte do profissional que está avaliando, né? Às vezes os pais, até o gráfico do perímetro, né? Mas por que a linha é verde e amarela? E eles às vezes não sabem o porquê. Sim. E para esses pais que têm essa dúvida, é bom a gente tirar essas dúvidas também. Por que meu bebê está subindo a linha? Por que ele está descendo a linha? Isso é importante também a gente falar. Se o seu bebê está tendo um crescimento, todo mês ele cresce um pouquinho e está seguindo a linha, está tudo bem. Se ele tem um crescimento exacerbado, vamos ficar de olho, né? Sim. Se não tem crescimento, vamos também entender melhor o que está acontecendo. E isso cabe para perímetro cefálico, para comprimento, para peso, né? Como um todo. Verdade. Até passando um pouquinho, mas ainda continuando na parte abdominal. Da barriga. Os gases, eles são... Às vezes são bode expiatório, vale citar. Sim, coitado. Às vezes tem medicação assim, não, tá chorando, vou dar remédio. Nossa. Aí dá lá remédio, né? Aquele famoso que a gente conhece. Sim. E às vezes o remédio lá é o salvador, mas quando dá não resolve. Oxe, que estranho, né? Isso. E aí é onde também entra essa avaliação profissional também, Sim. né? A medicação, ela não é errada. Ela precisa ser realmente indicada. Bem indicada, Bem né? indicada. E no caso dos gases, muitas vezes os pais conseguem resolver em casa. Sim. Não precisa de medicamento nenhum. A movimentação, a gente movimentar o bebê, é o que vai ajudar muito esses gases serem liberados. A gente na academia, eu acho que todo mundo já passou por isso. Quando começa a treinar, você percebe que a sua barriga começa a funcionar melhor. Você vai no banheiro melhor, você começa a soltar pum melhor, tudo melhora na sua barriga. Por quê? Você está movimentando a barriga. Pois é. Adultos funcionam da mesma forma. Quem passa por um procedimento sabe. Tem que andar logo depois para ver se o abdômen começa a funcionar. Imagine um bebê que passou 9 meses ali parado dentro da barriga da mãe, né? Ainda sem ter alimentação enteral, né? Isso. Então, quando começa, a criança pode ter uma dificuldade mesmo de eliminação. E aí é o nosso papel, né? A gente entra ali para ajudar os pais, para mostrar... Os pais estão com medo, né, Ariano? De pegar no bebê. Ele é muito molinho, muito novinho. A mãe sempre... Mas isso aqui não vai quebrar, não. Eles ficam com medo de manipular. Então, às vezes, eu tenho que realmente pegar a mão, né, da mãe e do pai. É essa pressão. Toque no seu bebê. Movimente ele. Porque nos primeiros meses de vida, esse bebê passa muito tempo quietinho. Né? Ele passa muito tempo parado. Então, ele não tem nenhuma força externa que ajude a aumentar essa pressão da barriga e ele, consequentemente, soltar esse pum. Ele não consegue fazer isso por uma imaturidade. Sim. Ele não sabe se ele relaxa o esfíncter, se ele contrai o esfíncter. A barriga está começando a encher de gás e isso incomoda. Né? É a mesma coisa a gente comer uma feijoada, depois a gente está lá com a barriga... Doido pra... E não consegue. E não consegue. O bebê está passando por essa mesma coisa. Sendo que a diferença do bebê é que ele não sabe aonde ele tem que relaxar para o pum sair. E aí a imaturidade entra nisso também, a incoordenação, né? A criança não consegue dar aquele movimento voluntário que a gente consegue. Até no quesito de disquesia, eu costumo dizer, fazer cocô deitado é terrível. Imagine para o bebê, que não sabe nem controlar os seus próprios músculos para coordenar esse movimento. A gente acaba fazendo de uma forma muito natural porque a gente já está automatizado nisso. Isso. Mas o bebê que está se conhecendo e os músculos ali estão mexendo pela primeira vez, para ele é tudo novo. Isso. Por isso que a posição de higiene natural, né, que segurar a perninha do bebê, é tão importante quando você vê um momento que ele está nessa espremedeira. Porque você vê ele contraindo e relaxando. Ele não sabe onde ele tem que contrair. Então, ele contrai braço, ele contrai pescoço, contrai pé. Ele contrai tudo para conseguir colocar o cocô para fora. E do mesmo jeito é que são com os gases. A diferença com os gases, esse bebezinho vai ficar com o abdômen distendido. Então, isso incomoda muito o bebê, né? Esse incômodo ali, aquela pressão dentro do próprio organismo ali do bebê, do intestino, vai deixar ele mais irritado. Então, às vezes, as mães esperam essa barriga distender, o incômodo vir
para ir fazer a massagem na barriguinha. Gente, as massagens são maravilhosas, pelo amor de Deus. Façam elas sempre, que elas ajudam muito. Não precisa chegar lá no remédio, não. Isso. E você também não precisa chegar na fase que o bebê já está desesperado com os gases. Né? Após a mamada, ali mamou, dormiu, quando acordar, o bebezinho está tranquilo, faz a massagem, né? Do reloginho, da bicicletinha, movimente o seu bebê. Não é porque ele é recém-nascido, ele é muito novinho, que você não pode tocá-lo. Na verdade, o toque e o movimento ajudam esse bebê a se desenvolver melhor. Sim. Melhora vínculo, tudo mais que a gente já conhece. Né? Então, se a gente for listar aqui... Não temos tempo para isso aqui. Perderíamos horas a fio. Isso, mas com certeza. É isso, né? Essa figura global do que a gente tem, dessa parte abdominal da criança, é muito importante. É tão importante que a gente já viu movimentos, principalmente nos Estados Unidos, de preocupação sobre violência contra a criança por conta desse início da vida da criança. Sim. Existem iniciativas americanas que colocaram alguns dados sobre violência em momentos que a criança estava chorando muito, desesperada, e os pais exaustos acabavam por fazer alguma violência contra a criança ou negligência nesses momentos, porque ali não viam mais o que fazer. Sim. Por isso que a informação é tão importante, né? Para que eles possam se munir das informações para encarar isso com um pouco mais de tranquilidade. Isso. A informação, a gente vive na era da informação, né? Hoje, rede social, tudo isso nos ajuda a ajudar a mãe e, consequentemente, o bebê. A gente só tem que ter cuidado com essa informação demais, que vira um mar de informação. A mãe não sabe para onde ela tem que olhar, onde ela tem que seguir. Mas hoje a gente vive também num momento onde as mães em casa, elas têm acesso ao que pode ajudar o bebê. Sim. E aí cabe a mim, né, e a você, a todos nós profissionais, ajudar essas famílias. Eu hoje sou mais ativa na rede social por um puxão de orelha de uma família. Quando terminou o tratamento, eu sempre faço essa pergunta, né? O que é que vocês acharam, né? Como é que foi esse processo para vocês? Se não, Viviane, a gente amou, a gente tem só elogios para fazer, mas eu queria lhe pedir uma coisa. Eu disse, meu Deus. Eu já fico com medo, né? Já. Espera coisa ruim. Então, apareça mais. Foi muito difícil lhe encontrar. Então, assim, eu fiquei reflexiva nesse dia. Meu Deus, eu posso ajudar outras famílias. Eu posso ajudar uma mãe a colocar a cabecinha do bebê para o outro lado e evitar uma plasticefalia mais severa, por exemplo, né? Eu posso ajudar essa mãe a dormir melhor em casa. Ariano, tem coisa melhor do que umas horinhas a mais aí de dormir com o bebê em casa? A gente que é pai sabe a preciosidade de uma horinha mais de sono. Isso. Então, assim, isso me abalou. Sim. Mas me instigou também a aparecer mais nesse sentido para levar informação para as famílias. Eu acho que esse caminho de democratizar a informação de qualidade, né? Isso. Porque a gente também vê muita informação que não serve. Sim. Que acaba atrapalhando os pais. Isso. Isso é super importante. Assim, empoderar os pais. Isso, exatamente. Empoderar os pais. É trazer para os pais um protagonismo. Os pais, eles não podem estar nas nossas mãos, né? Esperar pela sua orientação ou pela minha para eles se sentirem pais. A gente tem que mostrar para eles que eles têm um poder. Né? Eles conseguem fazer isso também. Sim. Isso é muito importante. Uma mãe que sente confiança, saber que ela pode cuidar do seu bebê, é uma mãe que vence qualquer coisa. Sim. A gente pode ensinar o caminho, até porque se os pais fossem entrar em contato com a gente toda vez que houvesse uma crise de choro, nossa, aí a gente ia chorar junto. Né? Mas, de fato, ajudar eles, deixar eles confiantes para encarar isso, eu acho que isso não tem preço assim para eles. E essa confiança é só através do conhecimento. Com certeza, com certeza. Você tocou numa palavrinha ali bem importante que eu achei. E eu acho que é importante a gente falar sobre torcicolo, né? Nossa. O torcicolo acaba que é uma bola de neve na criança, né? É uma das coisas que aparece muito nessa fase do início da vida da criança. Sim. Às vezes passa até despercebido quando falta essa avaliação global, mas é super importante a atuação da fisioterapia nesse momento. Nossa, o torcicolo, Ariano, é algo assim que eu bato muito na tecla também,
Porque os pais, às vezes, acham bonito. Eu já recebi várias famílias né, que eu achava que era bonitinha a cabecinha dele assim. Que era meio denguinho, sabe? Eu acredito. Isso. Tem uma amiga minha, uma vez eu postei sobre torcicolo, ela disse, eu não sabia que bebê tinha torcicolo. Puxa, ainda bem que a gente fala sobre o tema, né? A gente tem que falar mais. Tem que falar mais, né? Sério, eu sou uma amiga e ficou descobrindo agora, a gente tem que falar mais, né? O que acontece? O torcicolo, primeiro lugar que ele incomoda muitas vezes, tá? Esse bebezinho, quando ele vai movimentar o pescoço, ele tem uma preferência. Ele gosta mais de olhar para um lado do que para o outro. É aquele bebê que às vezes a mãe vai colocar no tummy time, barriguinha para baixo, e o bebezinho vai chorar de imediato. Ele não vai gostar dessa posição, porque nessa hora ela vai ativar mais o músculo. E esse músculo que está ali incomodado, o bebezinho não vai gostar dele. Pois é. E aí ele começa a chorar. Não é esperado que bebês nessa idade tenham preferência. Eles não deveriam ter preferência. Zero. É o que nos liga o alerta e é aquela criança irritada para um diagnóstico de um torcicolo. Isso. Preferências não são bem-vindas, nem de pescoço, nem de membros superiores, nem de perna, nem de rolar de movimentos. Nessa idade, o bebê ele tem que fazer bem os movimentos tanto de um lado quanto do outro. E a gente precisa estar com um olhar bem fixo nisso. Porque, às vezes, um bebezinho que não está conseguindo rolar é porque lá atrás a gente tinha um torcicolo. E esse corpinho foi criando adaptações, e aí quando você vai ver o bebê já está andando, com o pescoço inclinado, a coluninha torta, o quadril também está tortinho. Sim. Então, a gente precisa ter esse cuidado para não chegar lá na frente para tratar adaptações musculares. Pois é. E, às vezes, um torcicolo que parece uma coisa simples impacta até no ganho de peso da criança. Porque é a criança que tem a preferência para um lado, quando vai colocar no outro seio, não pega direito, faz uma sucção inadequada, é irritado, né? Totalmente. Até nisso. Totalmente. Quando a mãe, ela tá amamentando o bebê, ela diz, doutora, aqui é super fácil. Mas quando eu venho para cá, ele solta, ele engasga, ele chora muito durante a amamentação desse seio. Então, essas preferências também de amamentação do bebê preferir mais um seio do que o outro, é um alerta para a gente também. E isso pode impactar, com certeza, no peso dessa criança e no desenvolvimento. Com certeza. E uma vez identificado o torcicolo, aí a fisioterapia é ponto-chave nisso. Não, Darina, não tem pronto correr. Não tem saída. Tem né? que fazer a fisioterapia, a osteopatia pediátrica nesse sentido. O seu bebê ele precisa se desenvolver de forma que a linha dele do horizonte ela esteja reta, né? Ele não pode estar inclinado. Então, se o pai ou a mãe percebe qualquer tipo de preferência, eu sempre digo assim, mas Viviane, eu vi no primeiro mês, eu já posso ir? Com certeza. Quanto mais cedo, melhor, para a gente evitar aquilo que eu falei antes, as adaptações musculares. Porque aí você tirar um bebê que já está andando com todas as adaptações que o torcicolo já deixou naquela criança, é muito mais difícil. Aquela criança que aprendeu tudo daquele jeito, acabou de aprender como anda, mas aprendeu daquela forma, secundário a uma distorção ali do aprendizado muscular por conta de um torcicolo no começo, né? Isso. E a gente já tem guidelines, né? Já tem protocolos para o tratamento do torcicolo muscular congênito. Não é mais algo empírico, né? Realmente precisa do tratamento. E quanto mais cedo você trata, melhor para o seu bebê. Porque você vai conseguir amamentar melhor, o seu bebê vai conseguir fazer um tummy time melhor, ele vai dormir melhor. É bem comum as mães também dizer que na hora que o bebezinho vai movimentar o pescoço, na hora do soninho, eles despertam. Sim. Eles acordam porque não conseguem ir para o outro lado, né? Incomoda e acaba despertando. Pois é. Até nessa comunicação do profissional com a família. Muitas vezes a gente vê profissionais que têm uma dificuldade dessa comunicação, Sim. acabam por ter uma dificuldade até de acolhimento da família. Diz, não, é normal. É normal e fica por isso mesmo. E aí depois é que a gente vê a criança reverberando, a criança que poderia ter recebido uma intervenção bem mais cedo e precisar de menos intervenções por ter recebido mais cedo, Sim. ela já chega com consequências disso pra gente, né? E aí o trabalho fica bem mais trabalhoso, né? Demais, demais. E assim, não é normal. Ponto. Sabe? Não é normal o seu bebê ficar com o pescoço toda hora inclinado.
Não é normal o seu bebê dormir sempre olhando para o mesmo lado. Não é normal quando você vai trocar a fralda, o seu bebezinho não conseguir olhar para você. Sim. A cabecinha dele está sempre inclinada, olhando para um lado. Tem um marco bem interessante do desenvolvimento que a gente vê para a criança, que é quando a criança passa de acompanhar o objeto até a linha média e aí, na verdade, acompanha o objeto 180 graus. Isso. A criança foi lá até o 3º mês, conseguiu ver até a linha média e não passou disso. Coisa estranha. Tinha um torcicolo aí na história. Tinha. Que não foi visto. Isso. E, às vezes, Ariane, pelo posicionamento dentro do útero, às vezes a gente não tem o torcicolo muscular congênito, né? Que é um acometimento que acontece realmente no músculo esternocleido. É um nome bem bonito, esternocleidomastóide, né? Então, ele fica realmente nessa região. Mas existem também as tensões musculares. Às vezes o bebezinho que fica muito tempo numa mesma posição no útero, fica cefálico muito cedo, aquele bebê que às vezes não se mexe muito, por ficar muito tempo naquela mesma posição, né? Quando esse bebezinho sai, ele vai ficar do mesmo jeito. Sim, com certeza. Se não tiver esse estímulo de movimento, por isso que o tummy time é super importante. O umbiguinho caiu, faz o tummy time, né? Porque esse tummy time, esse movimento vai ajudar o seu bebê a aprender a abrir mais. Ele sempre está em flexão, né? Sim, vamos ganhar os movimentos de extensão para que ele consiga se desenvolver melhor. Quando não tem esse estímulo cedo, né, não começa cedo, aí a gente vai ver o bebezinho com aquele pescocinho. Sim. Que é o famoso pescocinho enterrado, né, que as mães falam. É tão interessante essa parte intrauterina e ela tem um reflexo realmente depois que a criança nasce, que de fato existe estatisticamente uma diferença de que gêmeos têm mais torcicolo congênito, têm mais tensões musculares, Sim. porque o ambiente é bem mais restrito. Então, ele se submete na vida intrauterina a posições que refletem, né, justamente nisso que você falou, né? Sim. Hoje, graças a Deus, assim, a gente já vê profissionais que na hora do parto, né, pediatras, enfermeiros, eles já conversam com os pais. Olha, o seu bebê, né, eles avaliam ali naquele momento, que é um momento maravilhoso. O seu bebê pode ser que ele tenha uma assimetria, pode ser que ele tenha um torcicolo. Procure um osteopata, um fisioterapeuta. Então, essa família já sai, né, desse ambiente sabendo quem procurar. Então, quando é um parto de gêmeos, é muito comum hoje, às vezes, a gente já escutar enfermeiras. Isso está começando a acontecer na nossa cidade. E eu fico, assim, extremamente feliz. Com certeza. Porque um bebê chega para mim, Ariane, com 14 dias. Que aí eu vou ver ele pouquíssimas vezes, com poucas intervenções. E as intervenções são pouquinhas, porque eu peço também para os pais fazerem em casa. Os desfechos acabam sendo bem melhores, né? Bem melhores, muito melhores. Também aqueles prematuros que passam muito tempo na UTI neonatal, isso tem um reflexo bem importante, né? Acabam por ficar muito tempo numa posição por conta de assistência ventilatória, alguma complicação relacionada à prematuridade. E aí eles precisam de intervenção, inclusive hospitalar ainda, né? Sim. Desde o início ali, né? Importante. Geralmente, nesses bebezinhos, o que eles precisam naquele momento é estar vivos. Sim. Né? A gente precisa cuidar da saúde dele. Então, naquele momento, os profissionais não estão se importando muito com a posição. Apesar disso, eu já vejo hoje esse cuidado também nas UTIs neonatais, né? Dos profissionais, naqueles bebês que eles conseguem manipular, eles mudando a posição para aquele bebezinho não ter repercussões no crânio. Totalmente. E o trabalho começa lá desde cedo, mas segue depois, após alta hospitalar, para o segmento do prematuro. Sim, perfeito. Bem importante, né? E aí, falando sobre torcicolo e na preferência que sugere a posição, isso reflete também na cabeça da criança. O torcicolo, ele se liga diretamente à cabeça, não é à toa, né? Sim. Anatomicamente. Mas isso, a longo prazo, isso vai gerar uma assimetria craniana, né? A famosa plagiocefalia, na maioria delas, posicional, né? Sim. É um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia no nosso mundo, porque a gente se deparou com isso, de uma certa forma, e tem encarado isso com mais seriedade hoje em dia. E assim, as mães sempre falam, tá na moda agora isso, a plagiocefalia. A plagiocefalia, ela sempre existiu, a posicional, e também a craniosinostose, né, que é um outro tipo de plagiocefalia, todas existiam, né? A gente vê hoje números maiores. Existia uma campanha, né, na década de 90 para que os bebês dormissem de barriguinha para cima para diminuir o risco de morte súbita. E foi ótimo para a morte súbita. Sim. Nota 10. Realmente os índices caíram muito. Mas acabou que aumentou muito também os níveis de plagiocefalia. Porque o bebezinho fica muito tempo naquela mesma posição.
né? Mas, gente, vamos lá. Foi ótimo a gente ter conseguido isso aqui, da morte súbita, né? A plasticefalia a gente consegue ajustar e dentro de casa, dentro com orientações, a gente consegue corrigir isso. Então, quando uma mãe percebe um achatamento do crânio do bebê, é interessante também, assim como o torcicolo, as tensões e como a disquesia, os gases, que isso seja visto de forma rápida e avaliada. Sim. Porque existem níveis de severidade, né? Sim. Tem bebezinhos que já vêm dentro do útero com esses achatamentos. E a gente precisa saber se isso é algo intrauterino, fora do útero, se tem um torcicolo agregado, né? Se a família não está conseguindo ali estimular essa criança. Então, tudo isso é importante. Pois é, quando a gente avalia uma criança, ali na puericultura mesmo, Sim. na consulta de rotina, eu encaro que o pediatra precisa ter uma obrigação de não só ver o perímetro cefálico, mas a forma da cabeça é super importante. Às vezes é uma demanda que vem dos pais ou dos avós também, né? Nesse sentido. Eles notam, olha, está mais achatado de um lado, está mais achatado do outro. E é uma coisa que a avaliação do perímetro cefálico é importante, mas ela não consegue entender e quantificar ali a deformidade que você está vendo visualmente. Isso. Né? A gente tem algumas ferramentas de triagem. As triagens são importantíssimas, até no quesito de excluir uma cranioestenose, Sim. que é uma coisa bem mais grave, que pode precisar de procedimento cirúrgico, né? Neurocirúrgico, inclusive, demanda UTI pediátrica depois do procedimento, e são bem importantes. Por isso porque eles precisam ser excluídos. Mas até a gente tem ferramentas hoje em dia que nos ajudam a encaminhar para a fisioterapia. Isso. É muito importante a gente saber avaliar a simetria. Pode ser pelo olhômetro mesmo. O olhômetro eu diria que é o mais comum. É o mais comum, mas assim, geralmente a mãe, como é que ela chega pra gente? Fui dar banho no meu bebê, molhei o cabelinho dele e vi um lado maior do que o outro. Tem um lado mais achatado, né? Então, o olhômetro ajuda a gente também. Pois é. Eu costumo utilizar o craniômetro. Eu não sei se muita gente conhece. É uma ferramenta que a gente coloca uma fitinha aqui em volta da cabeça da criança e consegue medir os diâmetros, tanto antero-posterior e os laterais, como os diâmetros transversos. E a partir disso, a gente consegue, como você falou, avaliar os graus de severidade da doença, né? Isso. Porque eles precisam ser encarados de forma diferentes Com no certeza. acompanhamento fisioterápico. Tem a questão do olhômetro, mas o olhômetro não me quantifica, tá? Então, assim, às vezes os pais querem, não, ele está melhorando, mas melhorando baseado só no seu olho. Pois é. Eu, como profissional que trabalho com isso há muito tempo, Ariane, eu não confio no meu olho. Pois é. Eu ainda faço essa triagem com craniômetro, mas eu acredito que você, inclusive, faça algo que vai além, né? Isso. Tem um craniômetro, que é maravilhoso. A gente consegue ver. A simetria ela não é medida, né, pelo perímetro cefálico, não é a fitinha, né, que o pediatra usa. Sim. A gente mede as diagonais, no caso de assimetria. Então, é diferente as medições. Existe um cálculo que chama o CVAI, que é para a simetria craniana. Então, tem toda uma ciência por trás, né? Então, a gente tem o craniômetro e tem também o escaneamento 3D, né? Ajuda demais, o escaneamento 3D ele é mais fidedigno do que o craniômetro. Porque aí a gente não vai ser a gente que vai colocar os pontos, vai ser uma máquina, né? Sim. Então, as duas formas são maravilhosas e nos dão o que a gente mais quer é saber o índice, né, de assimetria craniana. Pois é. Muita gente acha também que uma vez que foi vista a assimetria, que isso signifique, vai fazer o escaneamento 3D para poder fazer uma órtese, né? Que é o capacetinho. Não é bem por aí que acontece, né? Não, não é mesmo. O escaneamento 3D, na verdade, a indicação de órtese, ela é muito pequenininha, perto de todos os bebês que têm assimetria. Então, o escaneamento 3D é para todo bebê que tem assimetria craniana. É uma avaliação para a gente saber o nível de severidade e também para a gente saber se esse bebê está melhorando. Então, você não faz um escaneamento, você faz vários, dependendo da idade desse bebê, do nível de severidade, para a gente acompanhar a melhora desse bebê. Pois é, a gente tem, antes da órtese, um caminho extenso, que é acompanhado pela fisioterapia. Tem um papel importantíssimo nisso.
A gente tem diversas revisões temáticas que avaliam a intervenção fisioterápica e vê que realmente é uma intervenção que tem resultado frente a uma assimetria craniana. Sim. Não é só chegar lá e mudar, virar a cabeça do bebê pro outro lado, né? Isso. A orientação da literatura científica, o reposicionamento em casa que os pais devem fazer, então aquele lado achatado precisa ficar livre na hora que esse bebê vai dormir, e a fisioterapia. Só o reposicionamento, em alguns casos, não vai ser eficaz, Sim. porque esse bebê pode ter o torcicolo. Pois é. E aí, como é que a gente reposiciona um bebê que ele não está conseguindo virar para o outro lado, né? Pois é. As evidências mostram que o posicionamento junto da fisioterapia tem uma eficácia bem melhor do que só o posicionamento. Isso, a gente precisa estar atrelado juntos a isso. Eu sempre digo aos pais, olha, é um trabalho em grupo, tá? Você vem aqui para a fisioterapia, a gente trata o seu bebê, a gente vai liberar a musculatura, ele vai movimentar melhor. Mas se isso não for feito como uma rotina em casa também, não vai melhorar. Porque a consulta ali é um retrato daquele momento, né? Isso. O trabalho em casa ao longo dos dias, ao longo das semanas, é o que vai definir de fato, Isso. né? E a gente junto, né, como profissionais, ajuda muito também a esses pais a continuarem fazendo, né, o tratamento, os exercícios. A gente incentiva eles a continuar. Porque, às vezes, o bebezinho tem uma melhora muito boa. Sim. Aí os pais querem relaxar. É verdade. E aí pode voltar, porque o crânio do bebê ele é muito molinho, né? É normal, é molinho, porque ele precisa ali que o cérebro cresça, se expanda dentro dele. Então, se você relaxa no meu tratamento, essa assimetria ela pode voltar à severidade que tinha antes. Pois é, muito interessante isso, né? A plasticidade do bebê é enorme. Total. Por isso que eu gosto de trabalhar com eles. Também. É interessantíssimo a gente ver a evolução deles, né? Isso. Se fosse um adulto, meu Deus, para corrigir ali não tem... Atendi adulto, né? Mas aí desisti, eu disse, não, vou para os bebês mesmo. Eu só sei fazer isso. Mas realmente é muito interessante. E também, acho que recai sobre tudo isso que a gente falou hoje em dia, que é o tummy time, né? Sim. É uma forma das intervenções que serve também para a assimetria, para o torcicolo, mas serve para o desenvolvimento geral do bebê. Para a barriguinha também. Para o desenvolvimento geral do bebê é super importante. Sim. E às vezes se tem uma dificuldade de fazer esse tummy time. Ou às vezes, eu costumo dizer, às vezes que não se enxergam alguns tummy times que são feitos até meio de forma injusta, né? Tem tummy times que são acolhedores, né? Sim. No colo do pai, da mãe. A gente pensa muito naquele tummy time de forma... Tem que fazer naquela... No tapetinho, no chão. Naquela forma e pronto, acabou. E deixa o menino lá se esgoelando. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim. O tummy time tem que ser algo que ele goste. Sim. Né? A gente que vai para academia e não gosta. Mas o bebezinho, ele precisa gostar daquele momento. Então, ali nos primeiros meses de vida, esse tummy time pode ser feito em cima de você, né? O bebezinho olhando para você. Pode ser no braço do pai. Porque nesse primeiro momento, a gente quer que o bebê ele tenha controle cefálico. Sim. Que o pescocinho dele fique durinho, né? Como dizem as mães. Então, existem várias formas para trabalhar isso dentro da rotina. Às vezes, colocar o bebê diretamente no tapetinho, ele não vai gostar. E aí, ele cria realmente, às vezes, uma aversão ao movimento. Né? Tem bebezinho que coloca, às vezes, não é nem porque ele está com alguma tensão. É porque ele não quer ficar naquela posição. É desconfortável para ele. A gente sabe que a cabeça do bebê cresce muito nos primeiros meses de vida. Gente, é pesado. É pesado. É uma parte enorme do corpo do bebê. Isso. Às vezes chega uma mãe para mim e diz assim, doutor, mas ele está ficando muito tempo. Quanto tempo ele está ficando? 20 minutos. Tá ótimo, 20 minutos. Pois é. Tá? Às vezes a gente tem que começar com 1 minuto, com 2, e focar, né, Ariano, em frequência. Sim. Fazer várias vezes durante o dia. É como a gente vai para academia. Quando a gente vai para academia, a gente começa com pouca carga. À medida que a gente vai adquirindo massa muscular, a gente vai aumentando a nossa carga. Melhora demais a tolerância da criança. Totalmente. Então, começa devagar. De grão em grão, a gente melhora, né? Se a gente faz 30 segundos aqui no começo, que é mais difícil mesmo, Isso. 1 minutinho, várias vezes ao dia, quando você soma aquilo, fica muito mais expressivo. Quando você passa de 1 para 2 minutos várias vezes no dia, você chega a números bem mais importantes, né? Isso. E aí você vai ver o crescimento do seu bebê e, consequentemente, vai ter uma hora que você vai ver isso aqui. O bebezinho levanta e diz, meu Deus, aconteceu, né? E o tummy time, até a gente utiliza ele como uma ferramenta de avaliação do desenvolvimento. Total.
a angulação que a criança faz da cabeça, o quanto que ela se apoia nos braços, ou no cotovelo, ou só a palma da mão, isso é reflexo e a gente avalia isso no desenvolvimento da criança, né? Isso. O tummy time, ele é eu sempre digo que ele é um alicerce. Ele é um alicerce do desenvolvimento do bebê. Se esse bebê ele não faz um bom tummy time, provavelmente ele não vai conseguir rolar bem. Sim. Se ele não rola bem, ele também não vai pivotear, ele também não vai sentar bem. Então, um tummy time bem feito, um alicerce bom dessa casinha aí do desenvolvimento motor da criança, ajuda esse bebê a evoluir durante todo esse período de crescimento dele. O investimento de tempo do tummy time é fundamental para a saúde do bebê. Pois é. E o tummy time, às vezes, é porta para outras estimulações. A gente se utiliza da estimulação visual, estimulação Sim. sonora durante o tummy time. Então, a gente está perpassando por várias etapas da criança, né? É importantíssimo Do isso. movimento cervical, né? O movimento cervical ele é muito importante para o bebê. É na cervical que a gente deglute, é na cervical que esse movimento vai olhar para um lado, ele vai olhar para o outro, é na cervical que esse bebezinho vai elevar a cabeça. Então, na hora do tummy time, mexer o pescoço é extremamente importante para evitar aquilo que a gente falou antes, as Sim. preferências. Às vezes o bebezinho vai ficar muito em flexão. E aí a gente vai fazer o tummy time e o bebezinho nunca levanta a cabeça. Nunca. A mãe já tentou de todas as formas. Vai amamentar, tá engasgando. Porque esse bebezinho, essa musculatura da frente do pescocinho dele, tá mais tensa, tá mais rígida. E esse músculo não tá deixando ele levantar a cabeça. Então, nessa hora aí do tummy time que a gente percebe esses pequenos detalhes. Pois é. Até uma coisa que a gente pensa que é um atraso neurológico, na verdade, é uma abordagem Isso, muscular, Ariana. fisioterápica. Deveria ser uma coisa muito mais simples do que está naquele momento, né? Isso. É bem interessante a gente ver isso. E muita gente fala que o tummy time é uma coisa... Ah, isso é moda, estão falando isso agora. Mas é porque a gente vai aprendendo com o tempo. A gente vai entendendo as estratégias que acabam por ser melhor para a criança, né? Sim. Não acredito isso da moda, não. Não, nada de moda. E por sinal, assim, se é algo que veio para ajudar o seu bebê a desenvolver melhor, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos dedicar tempo a isso. Isso. Tempo na consulta, tempo na avaliação e tempo em casa, que é super importante. Totalmente. O tempo em casa com a criança, sempre lembrar, a criança passa muito mais tempo com os pais do que com a gente, né? Quanto mais estímulo ele recebe em casa, ele vai ter uma repercussão muito maior de movimento e a gente vai ver esse bebê... Tem coisa melhor do que ver um bebê se desenvolvendo. Não, tem nada. Um bebê que faz um tummy time, eu fico tão feliz. Um tummy time bem feito. Vai vir uma esfinge, né? Que é um movimento de extensão. Sim. Esse bebê vai trabalhar a musculatura da coluna. O rolar dele vai trabalhar também o abdômen. E aí esse bebê vai conseguir sentar. Porque muitas vezes, Ariana, a mãe quer que o bebê sente, estimulando ele sentando. Sim. E a transição, ninguém olha. Né? Ninguém olha, né? Ninguém olhou toda essa construção que aconteceu. Então, se o seu bebê não fez o bom tummy time, provavelmente ele vai ter dificuldade na hora de sentar. E aí vem outro problema que é da introdução, né? Alimentar. Aí a gente fica empancado ali na Isso. introdução alimentar. Mas tudo é uma cascata de coisas, né? Por isso que a gente precisa do primeiro dia. É bom quando a gente pega crianças que a gente viu desde o começo. Nossa, maravilhoso. Porque as coisas vêm até naturalmente. Sim, Eita, ele rolou. Como surpresa, assim. A gente não Isso. precisa nem lá ensinar. De tanto ele tá indo bem nesses passos, né? Claro que tem crianças que vão precisar da intervenção. Sim. E não são crianças melhores ou piores por conta disso. Mas é legal quando a gente vê esse tipo de coisa, né? Sim. Que o trabalho de base foi realmente muito bem feito. e é importante a gente falar disso, que a maioria das crianças, ela se desenvolve bem. Sim. Vai ser uma parcela das crianças que vão precisar ir para a fisioterapia, para o osteopata. É um pequeno número de crianças, não são todas as crianças. A maioria se desenvolve bem. Pois é, que bom. Que bom. Viviane, gostei muito de conversar com você sobre isso. Sua tranquilidade é o que conforta certamente os pais. Que bom. Queria saber se você tem alguma coisa que queria deixar de recado. Tenho. Falando para tu ou para a câmera? Você que sabe, né? Onde seu coração mandar. Eu gosto muito de conversar com os pais. Se você está nessa fase aí do começo, né, do desenvolvimento motor, da cólica, da disquesia, tenta acalmar o coração. Mamãe, você sabe exatamente do que o seu bebê precisa. A resposta está dentro de você. Eu sei que tem aí as redes sociais que ajudam muito, mas muito do que o seu bebê precisa é da sua atenção, é do seu cuidado, é da sua paz e da sua segurança para cuidar dele. É isso. Legal. O recado está mais do que dado.
Mas realmente, esse tom é o que a gente precisa fazer de acolhimento, Isso. diariamente, né? Perfeito. Diariamente. Seja muito bem-vinda sempre ao nosso espaço. Espero que tenha gostado da participação aqui. Suas contribuições são excelentes e são muito bem-vindas sempre. Ariano, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa trazer, em primeiro lugar, colocar a nossa Paraíba em evidência, né? Nós temos profissionais tão maravilhosos. Você é um profissional super maravilhoso. Admiro demais o seu trabalho que você tem feito. E a gente sempre encontra a Ariane fazendo alguma coisa em algum lugar. Então, parabéns pela iniciativa. Fiquei muito feliz de ser convidada. E juntos, né, a gente espera que a informação chegue da melhor forma para as famílias. Pois é, isso que elas merecem. Obrigado, Viviane. Nada, querido.